gostaria aqui de cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim. Bom, eu vou destoar um pouco de todas as falas que já teve, até porque todas as falas já abordaram quase tudo que tinha que ser dito, e principalmente a parte institucional das leis. E eu vou abordar um pouco mais a questão da segurança pública em relação às doenças mentais acometidas por esses servidores. Eu estou aqui representando a Cobrapol, mas eu sou oriunda do Sindicato da Polícia Civil do Distrito Federal e sou membro também da OPB. Foi citado até aqui pela Isabel, e uma das colocações que ela fez foi exatamente o levantamento do quantitativo de mortos dos servidores da segurança pública no Brasil. Em 2016, eu fui uma das pessoas que encabecei a organização da contagem desses mortos. E quando ela falou que era 500 e pouco, e isso daí ela achava que era um número que poderia ser muito maior, ela tem razão. Porque como é que a gente fazia essa contagem? São servidores oriundos de todos os estados que nos reunimos em um grupo de telefone. E ali a gente começou a trocar, olha, aqui morreu tal, aqui morreu tal. E aí a gente falou, vamos começar a fazer essa contagem? E aí, uma das coisas, eu comecei a procurar as notícias de todos os estados. A gente até consegue aqueles que são mortos, aqueles que sofrem acidentes, mas a gente tem uma lacuna muito grande quando é suicídio. Então, o suicídio é algo que é uma mancha negra também nisso. Uma das coisas que foi dito aqui é que a gente não possui um banco de dados do Ministério da Justiça que tenha regramento, regras igualitárias para que cada estado passe para o Ministério o quantitativo de mortos até desses próprios servidores. E por que não tem? Porque nem o governo federal está interessado em gerar um banco de dados onde ele efetivamente vai ser responsabilizado por uma segurança pública brasileira completamente caótica, doente, deficitária e mal qualificada. Então, assim, o que a gente percebe é que segurança pública no Brasil, ela não é encarada como um investimento, ela é encarada como despesa. E toda vez que a gente vai fazer uma discussão, você tem muito mais uma dificuldade em superar o quantitativo financeiro do que efetivamente você demonstrar que o investimento que você está fazendo com o dinheiro da sociedade é algo que vai reverter muito mais para a própria sociedade. E a gente tem essa dificuldade. Então, a mim me impressiona muito quando viram e falam, porque agora nas eleições presidenciais o tema de discussão vai ser segurança pública. É óbvio que tem que ser, porque educação já está privatizado. Saúde já está privatizado. Você pega e bota teu filho no colégio particular. Tu pega e contrata um plano de saúde para tua família. Agora, como é que tu vai privatizar a segurança para uma sociedade? Então, o Estado tem que começar a perceber que o que a gente está enfrentando é uma falência múltipla. A gente não consegue privatizar a segurança. E a gente tem que sair do discurso do hipócrita. A mim muito me impressiona quando fala assim, o Alckmin me falou que a plataforma dele vai ser segurança pública. Aí tu pega lá, as penitenciárias de São Paulo e o socioeducativo são um caos. Polícia Civil lá é guerra porque ele simplesmente sucateou aonde podia e não podia. Não tem mais o que fazer. A última dele foi pegar e vender os 2 últimos helicópteros da Polícia Civil porque simplesmente era para fazer contenção de gasto. Quer dizer, um ser humano que visualiza Polícia Civil como um gasto e acha que basta você investir
em polícia ostensiva, porque é o que você mostra para a sociedade. Olha, nós estamos controlando a criminalidade porque tem PM andando para tudo que é lado. E aqui eu não estou fazendo discurso contra a PM, não. Mas a gente tem que fazer a discussão do qual é o modelo que realmente a gente quer. Aí um cabra que não consegue fazer discussão no seu estado de segurança pública vai se lançar presidente da República, e o que é que você espera para a segurança pública do Brasil? Bom, aí a gente pode esquecer. Vamos embora logo, vamos pegar, fazer o nosso passaporte, vamos embora do Brasil, que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Então, assim, a gente tem que começar a se questionar qual é o servidor de segurança pública que a gente quer ofertar para a sociedade. Hoje, nós temos servidores na segurança pública, e eu não estou falando, e eu vou falar do DF, que as pessoas ainda pegam referência. Aqui nós estamos completamente doentes, desvalorizados, com uma crise institucional dentro da Polícia Civil jamais vista. Segunda-feira agora saiu uma reportagem no blog do Metrópolis, onde ele solicitou o quantitativo de servidores públicos da segurança pública que teve tratamento por questões psicológicas. Até porque, final de semana, nós tivemos aí um caso onde um policial militar, ele deu mais de 30 tiros, fez a própria família refém, então foi solicitado até para tentar entender o que é que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos o caso de um bombeiro militar que pegou uma viatura querendo descer aqui para o Congresso. Olha que maravilha, capital nacional. Beleza? E aí, duas instituições mandaram esses dados. Bombeiro militar e a Polícia Civil. A PM não encaminhou os dados porque ela disse que era muito complexo e que daí não podia encaminhar. Maravilha, né? Então, assim, foram 1.163 profissionais em tratamento por questões psicológicas, bombeiro e polícia civil. Mais da outra metade, que é policial militar, não mandou os dados. Tá? Dos bombeiros, nós tivemos 657 casos. 61% foram afastados parcialmente das suas atividades, ou seja, eles continuaram na atividade administrativa. 39% foram afastados totalmente da corporação. 3% do efetivo, até dezembro, eles estavam afastados da corporação. Na Polícia Civil, a gente teve um quantitativo de 506 que foram afastados. E aí foi bem menor do que o bombeiro militar. E aí, quando eu peguei essa reportagem, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu sou uma representante sindical e participo constantemente de situações onde você tem que lidar com essas questões de afastamento por questões psicológicas ou não. E aí eu lembrei que na Polícia Civil nós temos uma instrução normativa aonde o policial que estiver passando por tratamento psicológico e tiver retirado seu porte de arma, ele não pode progredir na carreira. Então, muitos policiais, mesmo doentes, eles continuam trabalhando para não serem duplamente prejudicados. Sem contar que aquele policial que faz tratamento psicológico e tem algum tipo de restrição, cansei de escutar isso, não presta para trabalhar com determinados delegados. Então você coloca uma pecha sobre si, como se você fosse um meio servidor, como se a própria instituição não tivesse te enlouquecido e depois ela vira e fala, olha, tu tá doente, mas a culpa não é minha não, a culpa é tua porque tu não presta. Então, se tu não presta, tu não vai prestar para trabalhar comigo, não. Sabe por quê? Porque amanhã tu vai estar colocando atestado aqui. E como é que eu vou fazer para ter que repor um servidor que está doente? Ou
como muitos falam, estão fingindo que estão doentes. Que a gente cansa de escutar isso. Eu tenho algumas colegas que falam assim, mas eu não quero tirar atestado porque vai manchar a minha ficha. E aí a gente tem que lembrar que atestado médico é um direito conquistado. E que a gente tem que parar com essa tolice de ficar fingindo que está bem, achando que o gestor vai te agradecer por estar trabalhando. Muitas vezes ele ainda vira e fala assim, mas se tu tá aqui, tu tá trabalhando, tu tem que fazer o serviço todo. Se tu não tá bem, então vá pegar um atestado. Quer dizer, na tua bondade, tu ainda toma esculacho. Então, eu acho que segurança pública precisa ser encarado na necessidade da própria sociedade se questionar como é que está a saúde daquele cidadão que está prestando um serviço para a sociedade. Porque é o cara que está portando uma arma e que amanhã vai ter que estar lá na rua, enfrentando uma situação de estresse, e ele já está completamente debilitado. Como é que você espera que esse cidadão que está lá a trabalho da sociedade tenha a capacidade mínima de ter uma reação equilibrada quando ele está totalmente desequilibrado? Então eu acho que a gente tem que começar a buscar esse tipo de discussão também. A gente aqui no DF, a Polícia Civil, a gente tem passado por uma situação muito ruim. O DF é a capital do Brasil. Nós temos um fundo constitucional que é custeado por todos os estados, e esse fundo ele foi criado, a princípio, para manter a segurança pública da capital. E por que isso? Porque aqui estão sediados as embaixadas, as organizações internacionais. E no ano passado, nós tivemos várias embaixadas que fizeram uma notificação para os seus cidadãos para que não viessem à capital do Brasil, porque ela está extremamente violenta. Como é que você explica um governo da capital que possui um fundo constitucional, que é para lidar com a situação da segurança do DF, ter uma segurança completamente destroçada? E isso aqui é uma parte muito pessoal. A Polícia Civil foi a única instituição, tanto da área da União, quanto dos servidores distritais, que não conseguiu ter uma negociação salarial. E isso impacta diretamente na forma como os servidores hoje da Polícia Civil estão trabalhando. Existem outras questões que a gente também vem lutando aqui no Congresso, e o Balden citou uma delas que é muito importante, que é exatamente a aposentadoria da servidora da segurança pública, que infelizmente foi colocada nesse pré-projeto aí da reforma da Previdência, com uma idade equivalente ao servidor masculino. A mulher, ela faz sim ela desempenha uma função muito importante dentro da segurança pública. Ela humaniza, ela tem uma visão diferenciada. Mas isso não faz com que a gente deva ser esquecida como uma servidora diferenciada. A gente faz dupla, tripla, quatro para a jornada. E aí eu tenho até que lembrar de uma pessoa muito expressiva, que é a doutora Creuza, que está nessa luta há muito tempo, aqui dentro do Congresso. O senador, ele fez uma discussão muito boa em relação à reforma da Previdência. Eu acho que provavelmente no próximo governo essa discussão deve retornar.
e nós estaremos aqui acompanhando e solicitando ajuda para todos os servidores da segurança pública. Quando a gente fala que o servidor ele precisa ter uma aposentadoria diferenciada, não é porque a gente é melhor do que nenhum servidor público, é porque o nosso grau de entrega, ele desgasta intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. Muitos servidores, ao se aposentarem, ele tem uma expectativa de vida tão reduzida que não passa dos 2, 3, 4, 5 anos. O índice de alcoolismo, de doenças cardíacas, é imenso dentro desses quadros. Então, o que a gente solicita realmente é que a discussão, quando for feita em relação à segurança pública, é que olhe para esses servidores com um olhar um pouco mais diferenciado. O nosso desgaste, ele é incomensurável, maior e diferenciado. Obrigada. Muito bem, Marcélia Alcântara.